Olá, estamos mais um Despertar e hoje nós vamos conversar com assuntos polêmicos. Hoje estou apresentando para vocês um cara que é um fenômeno por trás do Instagram que está aparecendo. Seja muito bem-vindo, Biohacker. Já ouviu falar nesse? Certeza, porque são assuntos que eu sou apaixonada e tá cada vez mais fazendo a cabeça das pessoas. Cristiano, seja muito bem-vindo ao Despertar. Prazer em te conhecer. O prazer é meu. Obrigada por vir até aqui. Fiquei muito feliz realmente com a sua visita e quero que você se apresente para os nossos telespectadores. Primeiro, quem é o Cristiano e depois como surgiu esse biohacker. André, assim, primeiro é um grande prazer, a honra é minha de estar aqui também, participando, né, dessa rica oportunidade que você dá pra gente aí falar. Muita gente já pedia a minha cara, né, tem debates assim acalorados, né, nos comentários, lá quem me acompanha sabe. E muita gente, mostra a cara, aquela coisa toda e tal, né? E eu vou puxando papo, puxando, deixa eu engajar bem mesmo. Só que assim, a resposta por não aparecer é justamente para criar curiosidade nas pessoas mesmo, né? Então a gente tem essa postura mais de bastidor. E aí veio a oportunidade, veio o convite, né, a insistência, furou um pouquinho as agendas, e aí eu quis trazer um grande amigo também que está aqui com a gente também, e aí pra gente fazer o casamento das ideias aí. Quem tá por trás das câmeras? Vamos lá. Sou formado, me chamo Cristiano Figueiredo, tenho 46 anos de idade, sou formado em engenharia civil, pós-graduado, inclusive em engenharia civil, fundações, estruturas metálicas e tal. Tenho uma empresa de construção civil, sou empresário também. E depois eu fiz teologia, né? História licenciatura, história antiga licenciatura. Depois me formei em pós-graduação também em psicanálise, neurociência e PNL. E algumas outras especializações, Uma mas coisinha só assim, comigo, básica, né? né? Que bate assim com as minhas ideias. E assim, a gente traz uma bagagem assim de experiência de vida, não só acadêmica, mas uma experiência de vida que muita gente acaba questionando, né? Por que tem a ver engenharia civil com teologia? Para você que foi evangélico, depois virou ateu e foi pastor de igreja, aquelas coisas todas, né? Fica essa curiosidade. E aí piora quando a gente fala, inclusive, que defende um lado acadêmico ateísta, mas que reconhece a existência de um homem chamado Jesus Cristo, que trouxe uma contextualização por trás da caridade, e que muito cristão bate no peito e não pratica, né? Prefere ver o homem pregado na cruz lá e Que é a salvar os meus pecados. religião, né? Exatamente. E é isso, então é uma grande oportunidade, obrigado pela oportunidade, e vamos aí, vamos pro debate. Obrigado. Primeiro, assim, como surgiu a ideia do biohacker? Bom, isso aconteceu no final do ano passado, já tinha sempre um conteúdo, já estava começando a escrever, então Começou agora, então? faz dois Uau, e meses. já é essa febre seu 2 meses, Instagram? Gente, faz depois um eu vou mês, não, deixar 2 meses tudo. não, 1 mês e 24 dias praticamente, tá quase 100 mil seguidores já. Uau! E é que o conteúdo, assim, o conteúdo é polêmico, né, você percebeu lá, traz algumas coisas meio suave, né, ali que gera curiosidade, mas a base mesmo é bem polêmica, que traz aí uma narrativa que vai contra todos os princípios de controle da humanidade, né? Como controlar Fala e tal. algum, Então, fala algum aqui pra gente. O que, a própria religião, assim, né? fala um post seu. Você quer dar o exemplo de um post pra gente falar? Nossa, Que já tem você, vários. assim, que até hoje, até agora, você fala, nossa, esse me rendeu um pouco de dor de cabeça, assim, por conta de ideias. Eu vou comentar um que esse engajou muito, inclusive, que foi a questão do, até eu posso fazer o chamado que chama o seu gato não é pet. Né, que trabalha com a questão do ronronar, da frequência e tal, que aí envolve uma questão religiosa, uma questão ocultista, uma série, quem ama gato, mas não reconhece que Ai, isso tem fala, cura e tal. conta ele, porque eu já sei qual Cara, é, eu amo, então, mas eu fala, postei no conta. domingo isso daí, postei no domingo e no primeiro dia pegou 1.100.000 visualizações, assim, no primeiro dia. E eu tava pequenininho ainda, devia ter uns 10, 12 mil seguidores. E aí na mesma noite pulou para quase 40 mil.
seguidores. Então foi muito rápido. E aí trouxe muita polêmica, porque muita gente fala assim, mas o gato traz doenças, a toxoplasmose e tal, né? Só que assim, eu conheço, não tenho gatos, né? Não tenho felinos, mas eu conheço muito bem quem tem, que não é um problema, uma transmissão, uma doença que se transmite dessa forma, né? Você tem que ter contato com as fezes do gato e tal. Mas teve um lá que falou pra mim assim, né? Mas eu tenho bronquite asmática. Aí outra entra lá e falou, eu também tenho, é o que me curou. Então eu adorava, sabe, engajar. E eu até brinquei com meu irmão na época. E eu disse pra ele o seguinte, falei, cara, eu vou comentar todos, né? Pra não deixar o meu seguidor no vácuo. Só que chegou uma hora que eu já não tinha mais dedo. E me fala o que você falou nesse post, pra todo mundo saber. Eu vou colocar esse post depois no meu Instagram, tá? Porque realmente é muito legal. Conta o que você fala nesse post. Nesse específico eu não trato... Teve algumas questões que traz uma questão religiosa, né? Que ele fala, olha, os antigos egípcios faziam uso dos gatos, né? Para cura de doenças e frequências, o ronronar e tal. Inclusive faz comparações com a medicina de hoje. A medicina atual que faz uso de ressonância e tal. Porque ele traz um ensinamento que facilita a interpretação de quem eu tô com um problema nos ossos e tal, e o pessoal fala, não, isso é mentira. Só que quem já foi para o hospital e sabe que o hospital faz uso disso, sabe muito bem que tem sim um lado prático e funcional e que existe. Aí tem aqueles negacionistas, não, isso é mentira, isso aí é macumba, isso aí é... Sempre vão achar, né? Então o misticismo, o esoterismo, sempre vai. Exato. Só que daí traz o pessoal falando, mas é bruxa, as bruxas que fazem uso disso daí e tal. E realmente as bruxas também, bruxa que a gente fala, gente, bruxa são todas as pessoas que... de alguma certa forma, tem uma expansão a mais e pensa fora da caixinha da Matrix. Exato. Brinquei até com ele, né? Falei que se fosse nos tempos antigos, eu seria queimada rapidinha. Por quê? Eu já não estaria nem aqui, né? Por conta realmente de pensar. E realmente, se a gente for entrar mais polêmica ainda, você sabe que eu adoro, né? O que aconteceu quando os Rockefeller entraram? O que aconteceu? Primeira coisa foi... a desafinação total da... Frequência, exato. E aí vem total sentido. Quando eu vi o seu post do gato, falei, gente, que fantástico. Tenho 2 gatinhos que são adotados. E é muito perceptível. E é uma coisa assim, uma sensibilidade tão forte deles, que você pode ver quem tem gato. Veja se eu tô mentindo. Se você tá doente, se você tá com alguma coisa, ele senta, ele deita aonde você está com dor. Exato. Agora eu falo, é misticismo, é esoterismo. Gente, presta atenção quem tem gato. Exato. E assim, todo animal tem, né? A gente sabe que o cachorro também tem uma questão de afinidade com o ser humano, de proteção, essas coisas todas. O gato, assim, tende a pessoa olhar para ele e falar assim, mas ele não é muito animado. O gato tem aquela ideia de que ele é o dono da casa, né? Então, o pessoal fala assim, mas ele não tem muita afinidade comigo, ele é o dono da casa. Se eu ficar um mês fora, ele chega e ainda faz careta para você, né? Pode ser? Pode. Só que, assim, ele tem uma questão de visão, não é nem... A pessoa costuma dizer que é espiritual, mas a visão do gato é igual uma águia. Né, a nossa visão ela é limitada, mas um animal em si, ela tem uma visão mais apurada. Então, quando o gato tá ali quietinho, que ele observa, ele tem uma reação diferente do ser humano, as pessoas tendem a olhar e falar assim, nossa, ele tá vendo um espírito, uma alma, pode não ser nada, né? Pode ser alguma coisa que ele tá enxergando realmente uma sombra de alguma coisa, que a visão dele é muito mais apurada do que a do ser humano. A águia, por exemplo, a quilômetros de altura, enxerga um rato andando na terra, pô, né? A cobra consegue fazer uma leitura térmica do teu corpo. Então a gente não tem essa capacidade. Então tudo que vai além disso a gente atribui a diabo, atribui a... Tudo que não está no nosso próprio entendimento é aquela coisa, né? Os segredos insondáveis, né, do universo, não é? Exatamente. E me fala um pouquinho. Agora eu quero entender essa parte. Pastor, teologia e ateísmo. Um mix aí. Fala aí um pouco sobre essa parte aí. Como que foi? Primeiro você estudou teologia, aí você foi pastor? Não. Foi ao contrário? Não. Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci num lar evangélico, né? Então, assim, é aquela coisa de toda a família brasileira que é sempre fruto de debate, isso, de você falar, não tive opção. Meus pais eram e eu acabei indo porque eu era muito pequeno, acabei aceitando e tal. Foi ruim? Não. Até eu falo isso de uma forma muito simplificada no e-book que eu escrevi lá.
Então eu nasci num lar evangélico que me trouxe essa visão exclusiva do evangélico. Então tudo que vinha fora daquilo, para mim não tinha atribuição divina de nada, era do diabo. Então, por exemplo, você é uma pessoa do espiritismo, ou do Umbanda, do Candomblé e tal. Eu não podia nem ter amizade. Sim. Então existia um dogma por trás, inclusive da igreja que eu frequentava, que é muito antiga, né, ela é bem conservadora, que essa tratativa eu tinha que negar, falar não quero, porque eu não podia ter amizade, eu não podia ter relacionamento, porque é trevas. É né? do mal, é do diabo. Só que assim, aí você vai crescendo, você vai tendo algumas amizades e tal, e você vai percebendo que, você vai fazendo comparações, né? Você vai entendendo que essas pessoas que você está ouvindo não são já exemplo. É o tal do que você fala, né? Melhor, teu exemplo prático gritar mais do que a sua fala. Então você via que as pessoas falavam muito, mas na prática você fala, pô, não tá fazendo sentido. Então esse foi o primeiro gatilho. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, assim, não crítico, mas questionadora porque eu era curioso, falei, por que esse copo segura água? Lógico que não nesse nível, mas você começa a questionar, você vai entender o porquê que a água não cai do copo e tal. Então, isso, se você for levando para outros campos da tua vida, você vai entendendo que as pessoas, por negar, preferem aceitar. Né? Sei lá, vou fazer um bolo. Não interessa do que vai ser feito o bolo, se tem veneno, eu como, porque eu tô com fome. Então já tem uma certa preguiça de entender como é que é o processo, sabe? E eu, questionando e tal, não obtinha resposta de nada. E eu também não lia a Bíblia, né? Só pegava aquilo que chegava para mim lá no Até porque agora é uma coisa que você vai confirmar aqui para mim. Ok. Que você tem as leituras certas que você tem que ler. Quando você é pastor ou que você tá na igreja, tem as coisas certas. Isso é real, que você tem que... É como se fosse um molde que você tem que seguir. Você não pode abrir a Bíblia não. É verdade isso? Curioso, é verdade. Pura verdade. Pura verdade. Eu não vou citar a denominação aqui, pode falar depois no bastidor, porque eu não quero destruir a fé das pessoas na religião. Eu respeito a fé da pessoa naquilo que ela acredita como uma essência interna. Agora, de defender bandeira, aí vai debater comigo, que é o que já acontece na minha página lá, que debate pesado. E a gente não tá aqui para falar o que é certo e o que é errado, cada um tem a sua crença. Aqui... Exato. Nós somos um canal que a gente... não tô militando. Que a gente respeita tudo. A gente conversa aqui de todos os assuntos e eu estou aqui para entender você. E a gente respeita o que você... Umbanda, candomblé, espiritismo, católica, evangélica. Tá tudo certo. Porque assim, aqui a gente tá defendendo algo maior, que eu falo que é a espiritualidade, que é a fé, que é você acreditar em alguma coisa que te faz bem. Sim. Né? Exato. Então eu comecei, e essa pergunta que você me fez só para responder, tem diferença sim. Eu frequentei, quando evangélico, eu frequentei várias denominações distintas, né? No meio evangélico, depois eu frequentei o catolicismo também, eu frequentei Umbanda, para até tirar o jugo de peso que aquelas pessoas do início me falavam, olha, não vai nesse lugar porque você vai estar nas trevas, e aquelas pessoas não vão para o famoso céu, né? Isso me incomodava, porque eu falei assim, então peraí, o meu primeiro questionamento, André, foi o seguinte, a pregação base nessa religião que eu frequentei, ela dizia o seguinte, olha, aqui é o único caminho. Aí eu falei, tá, é simples, é conta que eu costumo dizer que é conta de padeiro. Eu falei, bom, se é o único caminho, quando que essa igreja foi fundada? Em 1800 e alguma coisa, foi a primeira, inclusive, igreja pentecostal no Brasil. Não vou falar o nome, mas quem sabe, quem conhece vai saber já. E aí eu falei, peraí, então 1839, então ia para trás. Quem que nasceu antes dessa igreja existir? Então tá todo mundo no inferno, então, né? Porque esse é o único caminho. E aí quando você percebe que você começa a ter esse jugo, já conflita com o que Jesus Cristo ensinou, não julgais para que não seja julgado. Aliás, se a gente for pensar o que Jesus falou, porque tá na Bíblia, porque ensina, porque prega... Só que a hora que você leva esse questionamento para a liderança da igreja, essas pessoas elas começam a falar, não questiona porque é do diabo. Herege. Aí você fala, peraí, então, quando você fala assim, olha, meu povo peca por falta de conhecimento, aí eu tô buscando conhecimento e mando eu sou herege, blasfemo. Então, você fica naquele looping, que aí se você...
a única forma de você sair disso, ou você aceita e engole seco, só por um viés de pertencimento de grupo ali, falar, eu quero ficar aqui porque o grupo faz bem. Ou você é honesto com a tua intelectualidade e fala, não, peraí, como que você foi instituído aí? Você estudou? Não. Você foi colocado aí por quem? Aí você começa a perceber que toda essa herança genética que pseudo-espiritual da igreja é tudo uma questão política. Né? Então eu não concordava com isso. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais esse formato, fui crescendo e tal. Até então não era pastor, participei de vários trabalhos em várias denominações de caridade, que tem um lado positivo, só que também tem um lado que é fumaça, né? É uma cortina de fumaça, faz isso para poder não expor os podres que tem, né? Então quem tá lá só sentando no banco lá enxerga que olha, é caridade. Não é. É uma pseudo-caridade isso aí. Só para poder atrair o povo, é uma isca, né? Pega, vem, senta e dá o seu dízimo aqui, tá tudo certo. Bom, e aí passou o tempo, não fazia teologia ainda, né? Eu me interessava muito em fazer psicologia, só que pelo fato de eu ser muito exato, né, na engenharia, eu falei, cara, eu tenho que ler demais, cara, porque eu já me pego demais lendo coisa técnica. Agora ler psicologia, trabalhar com a mente humana, vixi. E eu tinha um problema que eu negava tudo. Então, porque eu nasci no lar cristão, lar evangélico, eu entendi que do pescoço para baixo que o médico trata. Né? Então, problema na mão, nos braços, tal, vai no ortopedista, vai no cardiologista. Agora falou da mente, não, isso aí é o diabo. Tá com algum problema, autismo, putz, não sei nem falar, né? Pra mim era o diabo, cara. Não, isso aí vai pra igreja que Deus, vão orar e vai dar tudo certo. Depressão, então, nossa, não. Falta de Deus tentativa total. De suicídio por causa da depressão. Você já tá possuído. Pronto. É, possuído. É o líder do satanismo lá. Então eu era assim, só que eu não discutia com ninguém, porque eu tinha vergonha. Só que essa crença limitante em mim era uma luta com a minha dissonância, sabe? Você fala, caramba, não é possível que isso aqui vai um dia. Mas eu aceitava, porque eu falei, não tem outra opção, né? Então eu entrar na psicologia... Ele tá contando... cara, mas eu sei que é uma realidade de muita gente no Brasil, né? Porque quem falta tá, coragem, coragem. Eu acho que assim, quem tá no caminho do despertar agora, porque é uma construção, sempre se achou fora da casinha em algum momento, porque não fechava a conta. Eu fazia assim, só pra você entender o porquê que eu tô até rindo ouvindo sua história. Eu cresci... num lar católico. Eu fui ministra de Eucaristia. Então eu passei diferente por tudo. Também, tá? Eu passei por todas as fases do catecismo. Eu já fui coroinha, eu lia fazia leitura, passava cestinha. Fui indo até chegar como ministra de Eucaristia. Mas eu falava, tá fechando. Aí eu fui pra evangélica, me batizei. Aí eu fui pra Umbanda. Aí eu fui tomar daime. Porque alguma coisa tinha que responder o que não tava. Mas eu vou te falar o que é essa necessidade aí. Né? Eu tava tentando buscar alguma coisa que eu falava, gente, nada tá me completando, né? Nada não tá me... a resposta, porque assim, o que eu queria? Eu queria encontrar a minha espiritualidade, eu queria encontrar Deus, eu queria encontrar quem era essa força. Porque se imagina, você tá numa missa de cura e libertação, numa igreja aqui que é gigantesca, que as pessoas saem, e eu não sentia um arrepio. Eu era ministra, eu tava ali. Gente, é verdade, eu não sentia um arrepio. Eu falava, Deus, fala alguma coisa que eu saiba que é pra mim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, então. Não é o que tô fazendo, não tô te entrevistando, não. Vou fazer uma pergunta, mas você percebe, eu sei que muita gente tem essa dúvida, você percebe que você busca, é uma busca constante da humanidade. Se você pegar, a psicanálise fala isso, nada é novo. Se você pegar, por exemplo, Jesus Cristo, vamos pegar eu tô falando de Jesus Cristo porque é mais recente, inclusive, porque a história, se você pegar muitos outros relatos, a própria Bíblia traz isso, né? É sempre alguém questionando alguma pseudo-liderança daquilo que ela não enxerga e aquela pessoa se coloca como autoridade conhecedora de tudo e dá a resposta, e se conforma. É o que a gente estava conversando aí, o chileno, agora antes de entrar na filmagem. Há uma necessidade de seguir alguém. Então, assim, eu vou lá, quando novo que eu penso, sigo. É o intermediário para alguma coisa que você vai te responder, né? Exato. Então, aí o mais recente, você pega Jesus Cristo, quando foi questionado por Pedro e Tiago no pé do templo. O que será de nós, então? Porque já tinham rumores de guerra, né? Ele já estava falando que ele ia morrer, ser crucificado e tal. O que aconteceu no pé do templo? Ele falou assim, eis que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. A preocupação dos dois ali era buscar Deus em alguma coisa. Então, se ele era o mestre e já estava dizendo que ia morrer, então eles iam na igreja, no Templo de Salomão.
E ia cair, segundo Cristo, falou assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Em verdade eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra do templo e tal, né? E acabou a esperança dos dois ali. Falou, então, se não tem, o que eu vou fazer? Aí você vai lá para frente de novo, o que aconteceu com os filisteus e os judeus lá os fariseus lá com Paulo? Questionou a mesma coisa, olha, eis que Cristo não voltou. Né? E aí, o que será de nós? É sempre questionando, é sempre buscando aquela esperança de ter uma resposta. É como se fosse uma figura Exato. que trouxesse essa solidez no que você acredita e te dá essa paz, que é o que acontece hoje. O Espiritismo traz a esperança da reencarnação. Né? Só que aí a pessoa se preocupa tanto com uma pseudo-reencarnação que não vive hoje também. Né? O evangélico é a mesma coisa, barganha com qualquer crença divina que ele tenha, porque se ele for bom, ele pode ir para o céu. Ou ele não quer ser mal para ele não ir para o inferno. Ou seja, é uma barganha. Ele não pode ser bom porque ele é bom mesmo. E se tiver, vamos supor que a gente esteja errado. Né? A gente não pode ser desonesto, né? Eu como ateu hoje falo, você prova que Deus não existe? Não. Mas também ninguém prova que ele existe. Tá, e o que é ser ateu? Então, ateu vem do grego, né? Ateu é negar Deus. É a Deus. Eu quero entender assim, você, como conhecedor assim da Bíblia, como conhecedor de várias religiões, vamos colocar bem assim, sim, de várias religiões, quem te move? Como é ser um ateu? Como é para eu entender? Quando vai fazer parte da conclusão daquele raciocínio que eu comecei, vai ficar bem bacana essa resposta também. Vamos lá. Eu me tornei, então, comecei a fazer teologia. Isso me acendeu um monte de gatilho, né, para fazer hebraico, porque eu falei, cara, a teologia ela traz no seu bojo, né, o entendimento da história da religião, traz um pouco de filosofia, traz um pouco de antropologia, sociologia, só que você percebe que é sempre mais do mesmo, né? Então, aí você fala assim, peraí, mas na Bíblia não está isso. Né? Não traz essa leitura definidinha como está nessas teorias que o pastor prega. E isso aí só vai, eu diria para você que é ladeira para baixo, no mau sentido, porque na verdade você vai estar subindo, né? No teu conhecimento você vai estar se elevando. Mas se você quiser continuar acreditando na Bíblia, como ela foi escrita hoje, por exemplo, como ela é traduzida hoje, é ladeira para baixo. Você fala assim, mas não é possível. Aí você vai entrar no indicador de falar, puxa, fui enganado. Então eu passei por uma crise aí. Você fala, caramba, 30 e poucos anos enganado, cara, né? Porque você vai na igreja, vai lá, ouve aquela pseudagem toda e acredita. Então até ali eu estava ainda só sendo um membro de igreja, né? E aí piorou quando eu fui fazer hebraico. Eu estava morando em Manaus, no Amazonas, caçando tudo quanto é escola para fazer hebraico e tal, e eu caí em Campinas, uma indicação de um amigo meu aqui, inclusive. E aí liguei, não sei o quê, não sei se era porque a pessoa não tinha uma grade para poder dar aula e tal. Eu falei, mas eu quero fazer pelo menos o hebraico bíblico. Não precisa sair falando em hebraico, porque não tem nem com quem falar aqui hoje, né? Não vou falar fluente em hebraico. Mas a leitura da Vulgata, de Stuttgardense e tal, eu gostaria de ler. Aí foi um problema, porque aí me deram um telefone, que eu me vi pelo prefixo, era de Israel. Eu mandei uma mensagem e aí me respondeu em inglês e tal. Eu falei, beleza. Eu fui falando em inglês, aí num dia que ligou, ela falou, posso fazer uma call com você? Eu falei, pode. Ligou, era uma brasileira. Posso falar aqui, não sei se ela tá viva, porque era uma senhora, a gente chamava Milena. E aí, curiosamente, ela é uma brasileira que mora lá há mais de 40 anos, pelo menos morava, né? Não tive mais contato com ela. E eu era evangélico naquela época ainda. E naquele momento eu queria fazer hebraico com toda a força. Já estava fazendo algumas leituras na internet, não entendia nada, né? Aquela coisa toda, mas eu estava me apaixonando mesmo. E era evangélico. E num diálogo com ela, ela me passou que se eu acreditava em Jesus Cristo. Eu falei, claro que acredito. Ela falou assim, mas qual deles? Eu como evangélico na época, aquilo me soou como uma ofensa. Então, como eu sou um debate com ela por telefone, aí eu falei um palavrão, eu falei, né? Não quero mais fazer hebraico coisa nenhuma. Porque ela me disse o seguinte, que o Jesus Cristo que é vendido pra gente aqui no Brasil, especialmente no Ocidente de modo geral, é muito diferente do que é falado lá. Eu falei, mas essa mulher é louca, né? Louca. Pra mim, o Jesus Cristo pra mim é o que tá na Bíblia. Não acreditava fielmente na figura, né, de um loiro, de um azul e tal, até porque, né, tem questões na Bíblia que não traz isso mesmo. E até por questões, né, da onde vem. A localidade, né? Exato, né, deserto e tal. E aí eu peguei só que eu desliguei o telefone, passou um tempo,
Eu falei, não, me deixou uma pulguinha, né, aqui. Ela conseguiu colocar uma coisa que me incomodou. Aí quando eu retornei o contato com ela, que eu tinha que dar resposta se eu fechar ou não, ela falou, eu sabia que você ia me ligar. Todo mundo que me liga, que eu faço essa mesma pergunta, me retorna. Ou para falar assim, olha, não quero, mas eu não quero fazer o curso com você, que você é uma blasfema, é uma herege. Uma louca, herege. Mas eu quero entender o porquê, né? Ainda sempre fica aquela coisa, por que se ela está lá dentro de Israel, como ela vai falar que Jesus Cristo não existe? Ela falou que não, ela me explicou todo o desenho de como foi feito, entendeu? E ela é uma brasileira que vive há mais de 40 anos em Israel. Eu falei assim, então peraí, então a gente está vendendo algo aqui no Brasil para um monte de brasileiro, para quê? Você vai contar isso, né? Vai contar o que é, Vou. né? Ah, bom. Não, vou. Eu falei, eu já não. tô aqui querendo, sabe? Não, ela disse o seguinte, que era só um Messias. Eles respeitam uma pessoa como Messias. Várias. Só que até então eu não conhecia várias outras culturas, né? Era assim, olha, é um homem como outro qualquer. Só que ele não tinha divindade. Ele tinha, assim, uma inteligência sobrenatural, até porque ele andava pelo deserto. É o Jesus que fala da Cabala? Esse que ela. Também, Porque você sabia que quando eu comecei. Só segura aí para não perder seu raciocínio. É só porque muitas pessoas podem ter a mesma dúvida que eu. Uhum. Quando eu comecei a estudar Cabala, eu saí quando começou a falar de Jesus, porque fui muito contra. Eu acho que foi aí que você deve ter. Mas tem um lado do judaísmo que é cabala. Porque a hora que começou a falar daquele Jesus, eu não queria. Eu falei, nega. não quero, neguei. Então, mas esse é o problema. Em vez de você abrir um precedente para conhecer, pelo menos para ouvir, você nega. Quando você nega, é o prato cheio para aquilo que a vida inteira venderam para você. Falar, não ouve, porque tudo que é contrário do que a gente fala aqui não provém de Deus. Né? Só que aí você fala, puta, então eu sou feito manada mesmo. Colocou uma coleira no meu pescoço, estou indo embora. E continua, então, porque eu te atrapalhei, eu quero que você continue seu raciocínio. Quem é esse Jesus? É uma pessoa... Um ser humano normal, muito inteligente, iluminado, evoluído e tal. E aí vai totalmente contra aquilo que o evangélico em si aprendeu, né, ao longo da vida e tal, principalmente que a Igreja Católica trouxe e tudo mais. Isso me incomodou. Mesmo assim, eu falei, tá, então, mas eu quero fazer hebraico. Né, vou continuar acreditando em Jesus Cristo e tal. Só que aí eu me matriculei na teologia e fiz o hebraico junto. Eu nem sabia que tinha dentro da teologia a grade de hebraico também. Bem pouquinho, bem raso, mas tem, né? E aí você começa a ter acesso à leitura da Bíblia mais antiga do que a gente tem aqui. Então, o que eu fiz para poder entender melhor? Eu falei, tá, então eu estou frequentando uma religião que surgiu em 1800, depois de lá para cá, putz, já se perdeu a conta de quantas denominações que através da dubiedade, né, do tal Espírito Santo, que eles tanto falam, o Espírito Santo revelou, mas ele revela para uma coisa, e aí o outro que está dentro daquela igreja sai, monta outra que foi o Espírito Santo que revelou, só que é diferente. E critica o outro, inclusive. Né? Então você fala, então é uma dubiedade desse Espírito Santo? Ele é bipolar, tripolar? Né? Porque qual é o verdadeiro Espírito Santo, então? Né? Se traz toda uma contextualização de apaziguador, de compreensão, de amor, alegria. Tá? E isso aí que você critica a igreja que você frequentou, né? E monta outra. Aí o outro que não concorda também monta outra. E vai se reverberando por séculos aí. Então eu fiz o efeito contrário. Eu falei, vou procurar entender de onde surgiu a religião que eu frequento e aquela que surgiu, de onde surgiu de outro. Bom, eu cheguei no catolicismo. Até aí, né, lá com o movimento protestantista, com Lutero, com Calvino, com Jacó Armínio e tal. Então você fala, caramba, então já tinha teólogo. Você percebe que você fala assim, não, mas isso aqui não é possível, de onde surgiu isso? Só que é diferente quando você vai sozinho. Porque se você começa a conversar com uma pessoa, olha, eu estou fazendo isso, ela fala assim, não faz isso, porque conhecimento demais incomoda. E incomoda realmente. O chileno está aqui, ele sabe, incomoda demais. Porque primeiro que você não tem com quem dialogar, né, quando você tem um intelectual muito alto, e causa um enfado, porque você fica meio sozinho. Você entra num ambiente, né, com muitas pessoas hoje, a gente já sabe que boa parte da população, ou por preguiça, ou por negar, ou por crença limitante, não quer saber de nada. Não quer saber. Não, é mais fácil você rolar lá. Segredos do universo. Vai exatamente. Lá, coisa, só Deus sabe. Exato. Você caracteriza e fala, é isso aí, ponto. Não aceita que dói menos, né? E aí tem preguiça, né? Ou seja, é muito mais fácil você chegar num ambiente desse e ao invés de você interagir com o ambiente, você só observar. Na verdade, é muito uma parte mais de, se for ver, é uma parte cultural, né? Porque exato. Você não... Gente...
Mas Primeira isso vem de coisa, cima, é o que eu tô vem de cima. falando. Vem de cima. Porque a gente Necessário, né? entende do controle. Exato. Né? A gente entende uma partezinha atrás, que isso é só para. Quantos por cento a gente tá falando dessa parte que entende o que tá por trás de tudo? 2%, 1%. Você tá entendendo? Agora, você acha que a gente vai chegar numa igreja e falar, viu? Só estão te contando o que você precisa saber para você. Mas eu vou te contar uma curiosidade. Eu já fiz isso. Você é louco. Eu não, você causei um. É isso que eu falo. Porque eu tenho certeza que esse podcast aqui vai dar o que falar. Vai. Porque, de fato, se eu falo para alguém alguma coisa em relação. Não precisa ir muito longe. Gente, vamos falar uma coisa assim que dos textos apócrifos tá aí para quem quiser. Não tá concordando comigo, não tem problema. Vai lá, estuda textos de Ramadi e vai ver os textos apócrifos. Vai estudar o que eu tô falando, porque eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui. Jesus Cristo, Maria Madalena. Que ninguém me ouça falar. Agora me fala isso. Se a gente for começar a falar desse texto, dessa coisa do despertar, que a sociedade não pode pensar fora da caixa, que já é herege, já queima na fogueira, já tira da igreja, não é? Então, assim, é muito doutrinado, porque a gente aprendeu a não questionar, que é aí que ponto. vem. O ponto é não questionar. Né? Que se você questiona, você é blasfemo herege. Se você não questiona, é manada. Literalmente é uma manada. É tal da ovelha, não vou falar manada, é uma ovelha. A ovelha, porque se a gente pegar o que significa ovelha, né? O que é o animal ovelha? É um animal que se você soltar sozinho no pasto, ele morre de fome. Morre de fome. Então há uma necessidade na ovelha de ter um pastor ali do lado, ordenhando e tal, né? Falar, olha, vem cá, fecha a cerca, traz, porque senão qualquer animal vai ser predador dele, não vai comer nem o capim, que dirá, entendeu? Então, é um animal... tem a sua sensibilidade, a sua fraqueza, mas se não tiver um pastor ali conduzindo, então por que até isso foi inserido na Bíblia? Nessa palavra ovelha, que é assim, a necessidade de ser... Tá bom, então é literalmente a pessoa sendo chamada de burra, porque uma ovelha, no mau sentido da palavra, é burra. Se ela sempre tem a necessidade de um outro ser para conduzir ela, entende? Então isso me incomodou muito. E aí eu comecei a questionar e tal, e aí entendi o que ela quis dizer, porque aí eu encontrei realmente essa resposta, eu falei assim, agora eu tô entendendo. Porque o que ela quis me dizer, talvez em palavras um pouco duras, mas talvez se ela fosse um pouco mais sutil, também não teria me despertado da forma como eu iniciei o despertar. Embora até o chileno também conhece, eu tenho um carinho muito grande por ele também. O Antônio Miranda também, eu participei de uma live onde também me deu outro despertar também, sabe? Bastante pesada foi a live, muito polêmica e tal. Mas a grande virada começou aí. Só que ainda assim eu não abandonei o evangélico. Eu entrei num nível de questionamento maior, e aí você vai pegando trechos na Bíblia, assim, eu já li a Bíblia 107 vezes, de capa a capa. Parece um absurdo. Mas assim, eu tinha tanta fome de entender para ter resposta para tudo, que eu falei, não, já que eu não quero ser enganado mais, então eu vou ter que entender por conta própria. Porque se eu perguntar para um, para outro, vai vir com o viés dele. Né? Eu passei a vida inteira, ouvi mais de 2.000 pastores pregando na minha cabeça. Cada um falando de uma forma diferente. Se eu perguntar para outro, vai me falar outra coisa de novo. Então eu falei, eu quero ler. E aí eu lembro que eu pegava a Bíblia, André, e lia 2, 3 capítulos por dia. Não importa, assim, se eu pegava de manhã, lia só um trechinho, tá bom, eu marcava lá. Eu falei, não, eu quero ler até aqui. Porque eu fazia um cálculo, né? Eu vou ter que ler eu li 107 vezes em 4 anos. Então eu falei, em 5 anos eu quero terminar tudo. Um monte de coisa para fazer junto e tal, né? Só que por minha curiosidade, eu anotava num caderno as minhas dúvidas. Então eu lia lá de Gênesis, depois de Levítico, Deuteronômio, falei, cara, tem coisa ali que é absurdo. Se você ler fazendo não estou falando nem uma boa hermenêutica, uma boa exegese da Bíblia, que aí você tem que entrar no campo de teologia. Uma coisa simples, né? Que você pega a resposta sozinho, e da própria Bíblia. Muitas das vezes tem as lacunas que não são preenchidas ali, mas às vezes tem coisas que tem brecha ali, que um pouquinho, se você lê lá nos continua, 2, 3 capítulos tem a resposta. Ou até mesmo no mesmo livro. Isso que eu ia falar. Ou às vezes totalmente diferente. Contraditório. Gênesis você pega um ensina a não tomar vinho, outro ensina a tomar, a ter prazeres da vida, e fala, o que eu faço então?
Um ensina a comer tudo, outro fala, não, o que importa não é o que sai da boca, não é o que entra para dentro, é o que sai da boca. Você fala, pai, então você fica nisso, nesse looping, e nunca termina. E isso a vida vai passando, e aí é um grande problema. A liderança, sabendo disso, vai curtindo a vida. Entende? Então você vai vendo lá a grande igreja do Vaticano faz isso, as igrejas evangélicas, pastor falando, olha, dá o dízimo, faz isso, faz aquilo outro, tal, sacrifica, mas eles próprios não sacrificam, entendeu? E fala, eu ouço muito uma liderança evangélica do Brasil aí, de uma grande denominação neopentecostal, dizendo que antes de você morrer, doa tudo que você tem para a igreja. Ah, essa não tem. Fala, doa tudo. Várias. Aí você fala, peraí, eu passo a vida inteira. Eu passo a vida inteira para conquistar a minha. Por quê? O que daí vai pro céu? Compra um terreninho? Isso. Aí, não, e detalhe, depois da liderança, ela fala assim. Entendi. Mas o que promete? Não, promete nada. O seguinte, você não vai levar nada daqui pro céu. Mas daí você não tem nada? Se eu dou deixa para Deus, para eles fazerem caridade. Só que assim, aí você vai ver essa liderança e fala, não, mas eu já deixei tudo em nome da igreja. Só que a igreja é de quem? O CNPJ dessa denominação está em nome de quem? Quem faz o usufruto desses bens todos? E quando ele morrer, vai ficar para quem? Para Deus também? Para os filhos que vão herdar e assim vai se reverberar. Vai ficar para caridade. Então só sendo assim, olha, desculpa, né? Mas só sendo muito otário, cara. Muito otário. Entendeu? Eu não cheguei nesse nível de notoriedade desmerecida e desprezível de qualquer intelectualidade. Né? Eu consegui sair antes. Mas eu vejo muita gente, que se você for falar nesse nível, fala, não, você está errado. A pessoa está certa de pegar isso porque é Deus, tem que ser abençoado. Eu falo, mas e você, amigão? Você tem quantos filhos? Tenho 3, 4, tá. Você vai deixar o quê? Você prefere deixar em nome de um cara que vai... Não, mas ele vai usar para caridade. Eu falei, cara, desperta. Só que assim... Como dizia Carl Sagan, né? Ele dizia assim, há uma necessidade absurda, é impossível você convencer uma pessoa que é extremamente fanática a nada. É impossível, não tente. Porque ela tem uma profunda necessidade de acreditar em algo que não existe. E simples assim. Você vai abrir debate, vai sair todo... Vai descer o nível, você vai sair todo machucado, porque ela conhece bem aquele ambiente, e a pessoa vai continuar. E não adianta, você vai falar, jogar pérolas aos porcos, porque você pode falar o que você... Se a pessoa não tiver predisposição para ouvir, exato. Imagina. E aí, por si só, se ela vê que faz sentido, tá tudo certo. Se não fizer, também tá tudo certo. A gente não tá aqui dentro pra militar, né? Falar, não, faz isso, porque a gente não é o dono da verdade. Mas falar, olha, se eu te falar que eu fiquei 40 anos e sofri, cara, e não conquistei nada. Aí alguém fala, poxa, tem até uma brincadeira que o pessoal faz comigo às vezes, nos comentários, no direct, lá, fala, pô, mas sabe por que você é assim? Porque você não tem intimidade. Não teve intimidade com Deus. Eu falei, olha, eu não vou entrar nesse mérito de intimidade, porque para mim o significado da palavra intimidade eu utilizo muito com a minha esposa, né? Agora, se você falar eu conversar com Deus, eu orar, eu fiz muito isso aí. É muito, 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 muito. Se eu te falar que eu não tive nenhuma experiência boa, eu tive. Só que hoje a física quântica explica, né? Então, assim... a própria energia explica, então, o ressoar, ressonância. Então, a própria Bíblia traz, lá, né? No início, haja luz. Então, a palavra não tem nada a ver com Deus. Isso aí traz realmente uma questão energética. Agora, passou-se o tempo, né? Eu continuando como evangélico ainda, comecei a questionar mais ainda. Já cheguei, inclusive, aí em algumas denominações que diziam assim, olha, você não pode ver televisão, faz jejum de televisão. Por 21 dias sem assistir nada de internet. Por quê? Porque depois eu fui entender um pouco mais à frente que existiam algumas denúncias que estariam surgindo naquela... Porque é uma denominação bem famosa, inclusive. Iam surgir algumas denúncias no decorrer daquele período. E se vai para a mídia, todo mundo ia ter acesso. Então, ir para a mídia para você que não frequentava a denominação, não tem problema. Que você chegar para mim e falar, não quero ouvir. Agora, eu que já assistia... Então, olha, jejum de Daniel de 21 dias para não assistir TV. Então eu ouvia isso e falava, cara, mas primeiro que nem na Bíblia tá isso. De onde que esses caras tiram esse monte de bobagem, né? Jejum de Daniel? De 21 dias para não assistir TV, depois para não comer, depois para não beber água, depois... Mas aonde tá escrito isso daí, sabe? Aí você fala, não... Porque você já leu tudo, já sabe o conteúdo, sabe que mesmo assim não é um conteúdo mais aplicável no século que a gente vive, né? Porque... se você for praticar a Bíblia, né, de fato o que tem ali no conteúdo, você vai pra cadeia hoje, literalmente, entendeu?
E viver também atrás de uma sombra, de uma salvação, sendo que se você não vive nem aquilo que Cristo ensinou, porque eu também, como eu te falei, eu posso estar errado? Posso. Pode ser que lá na frente, aí eu morri. Não acredito de forma alguma vai ter um julgamento de nada. E o que acontece quando... Olha, o que André, acontece, assim, na sua visão, quando a gente morre? eu acho assim, ó, hoje, como ninguém voltou para dizer, porque quando alguém fala assim, não, já conversou, eu tenho um amigo que é espírita, até um grande beijo para ele aí, o Felipe, né, posso falar aí porque ele não tem problema nenhum com isso, que ele fala que existe sim outros espíritos, ele é da Umbanda, existe outros campos e tudo mais. Eu não acredito. E quando ele ou qualquer outra pessoa fala assim, não, mas eu conversei, eu falei, cara, desculpa, você está sendo desonesto com você mesmo. Porque assim, o porquê que você vai ter acesso a um tal do espírito aleatoriamente só para avisar assim, ó, tô bem. Ué, que tipo de Espírito que você conforto? diz, então, assim, de uma pessoa, um ente querido, por exemplo? Por exemplo, Entendi. meu pai faleceu agora em setembro do ano passado. Eu tinha uma ligação muito forte com ele e tal, né? Eu tinha uma criação muito, muito próxima, meu pai me criou muito próximo e tal. E eu fiquei 3 anos morando no Amazonas, a minha esposa inclusive é de lá, e eu fiquei muito distante. E aí quando ele faleceu eu vim às pressas pra cá, fiquei muito mal e tal. E aí eu passei por uma fase aí de setembro, outubro, até novembro, de muito declínio mesmo com toda a minha força, que você já sabe como é que eu sou já e tal. Mas eu não sou robô. Né? Pô, você perde um pai e fala, que legal, pô, não tem problema. Não é assim, né? E eu tô dizendo um pai, mas você pode perder um amigo, você tem um amor muito grande, um carinho muito grande e tal. Então, e para piorar, o aniversário do meu pai é o mesmo dia que o meu. Então, assim, como é que eu encararia, por exemplo, não só o falecimento dele, eu estando distante, e agora as comemorações do meu aniversário? Você fala, mas isso aí você tira de letra. Não é fácil, cara. Não é fácil, porque você já não comemorava com aquele ênfase todo, né? Que eu acho que é um dia comum, é legal, você tá junto dos seus amigos, dos seus familiares e tal. Mas eu tinha, assim, meu pai fazia comigo, parabéns e tal. E hoje eu não tenho mais motivo, de fato. Não vou ficar triste, mas também vou comemorar o quê, né? E aí vem muitas pessoas e falam assim, não, seu pai tá bem. Quem falou? Não, ele apareceu para mim. Eu falei, cara, aí eu sempre uso esse exemplo. Você quando dorme, eu não sou espírita, não sou da macumba, não sou nada, não sou nada mais, né? Mas quando você dorme, o corpo físico, através da sua consciência, sem você perceber, você está respirando, o seu coração está batendo, mesmo você não percebendo, você não reagindo não atuando sobre esse efeito desse sentido. E piora quando você sonha, né, que você já não reage sobre a tua consciência também. Então é como se você criasse um sistema de holograma na tua cabeça paralelo ao que você vive. Tu vive no mundo real. O que difere de você acordado fazer a mesma coisa? Né? Por quê? Porque a gente sabe que o cérebro, através da neurociência, que eu também tenho formação de pós-graduação nisso, você sabe que tudo está interligado. Faltou uma comunicação dos axônios ali e tudo mais, você vai ter um problema. Ou de memória, né? Você vai ter um problema de medo nas amígdalas, vai ter um problema de sono com a glândula pineal, baixa autoestima, medo, angústia. Então está tudo interligado. Se você perder um nutriente, uma oxigenação, um congelamento da sua pineal, estiver dormindo pouca melatonina, excesso de serotonina, o que vai acontecer com o teu corpo? Você acha que você é um robô? Uhum. Você vai começar a delirar, meu amigo. E delira mesmo, entendeu? E aí você fala assim, não, eu vou pro médico, o médico piora, porque o médico vai lá e, aplica sintético em você. Aí você fica bem, só que o teu eixo de produção hormonal, produção de qualquer coisa, vai zerar. Entende? Então, assim, toda essa questão neurocientista, psicanalítica, eu atributo a minha parte psicológica, tá intimamente ligado, né? Então, a pessoa fala para mim assim, não, eu vi, que nem o Moisés, eu vi Deus na sarça ardente, mas ele viu sozinho, né? Voltou pro Egito lá, não, é porque Deus falou comigo, peraí, quem tava com você? Eu sozinho. Mas aí você é obrigado, aí você tem uma liderança, né, de uma pessoa que está criando uma autoridade sobre ele próprio, criando um suprassumo ali, né? Falou, olha, eu vou falar isso, porque ele tinha acabado de matar um soldado egípcio, né? Saiu correndo do Egito. Aí ele volta, porque se ele ficasse lá, o que ia acontecer? Morrer no deserto, literalmente, de fome, de sede, queimado no sol, alguma coisa ia acontecer. Então criou-se, isso é claro, é uma interpretação minha, não só minha, mas o que tende a ser diferente disso, se não for acreditar piamente no que ele está falando sem ter prova de nada? Né? Eu só acredito.
Tem prova? Não, porque Deus falou. Tudo bem, mas quem era Moisés? Entende? Ah, mas Deus foi enviado. Tá bom, Deus foi enviado só para ele. Né? Então ele criou esse desenho todo, chegou no povo egípcio lá, com o povo hebreu, continuou liderando aquela multidão de hebreus que eram escravos. O que ele tinha para perder? Né? Ele não foi nos mestres, nos intelectuais, nos artistas, filósofos. Não, ele foi nas pessoas que eram escravas. O que eles tinham para perder? Ó, vamos sair, ainda que alguns questionaram, né? Vamos sair que eu vou para a terra que emana leite e mel. Pô, você está dando esperança para uma pessoa que só tinha corrente chicotada o tempo inteiro. Escravos. Entendeu? Um regime totalmente escravizacionista. Então, vou morrer aqui. Melhor sair com ele, tentar alguma coisa, porque pior não vai ficar. Aí aceitou. Entendeu? Ainda que alguns reclamaram, né? Falaram, cadê a terra? Cadê a terra? 40 anos. Entendeu? Mas aí não tinha mais como voltar atrás, né? Eu estava caminhando, morre um, nasce outro, morre um, e aí quem vai nascendo vai aceitando mais ainda. Porque já está no contexto. Já está no... aquela coisa do... O ser humano é fruto do meio, né? Aquele que morreu lá, que saiu do Egito, tudo bem, sofreu, reclamou. Agora os que nasceu depois de 10 anos, aí aceitou. Alguma mera coincidência com o que a gente vive hoje, que a gente só vai aceitando? De novo, a psicanálise explica bem, né? Sempre a mesma condição, nada é novo. Tudo vai só se modelando de acordo com a sociedade e o seio cultural. Entende? Então, aí, bom, para finalizar a questão da resposta, da pergunta que você me fez lá sobre o meu ateísmo. Saí de uma denominação, entrei numa outra mais antiga ainda, um pouco depois da Igreja Católica. A Igreja Católica eu não fiz estudo nenhum sobre eu frequentar, né, e participar de nenhuma liturgia, nada. Mas parei na primeira igreja do movimento protestante. E aí me deparei com muita coisa errada também. Então, assim, de todas que eu passei, a única que eu fui pastor foi essa. E de uma outra muito pequenininha, mas assim, que tinha um viés muito de caridade e tal, só que mesmo assim era aquela caridade de cortina de fumaça, sabe? De você traz uma pregação que sempre gira em torno lá de Malaquias 3:10, né? Em que me roubais, nos dízimos das ofertas, me provai nisso, né? Que eu abrirei as comportas dos céus e derramarei bem sobre vocês, só que ali o contexto era outro, totalmente diferente. Para começar, o dízimo não era dinheiro, era comida. E era uma herança das tribos de Judá? De Judá, de Levi. A única que não herdou foi Levi. Então era para se unir as pessoas, as tribos, para poder levar a condição para dividir por igual, né? Aí tinha uma interpretação muito perversa, né, de pegar o termo que é trazido como gafanhoto, que era esse inseto que existe até hoje, inclusive, que era uma praga, né? Que aí simplesmente virou o diabo. Falou, eis que o gafanhoto vai vir e vai devastar tudo. Não, e hoje as igrejas pregam que é o diabo, vai vir, se você não der o que Deus te pede, o diabo vai vir, te rodeia e vai te roubar tudo. Fala, mas peraí, o diabo então lá é um gafanhoto. Agora você imagina o que uma pessoa que já não está nem lendo o texto de Malaquias 3 inteiro, só lê o trechinho que eles colocam no telão lá, versículo 10, entendeu? Que me roubais. Olha que peso essa frase. Que me roubais? Você está me roubando, André. Se você me rouba, logo Deus conhece teu coração. E não é se mentir, não. Se você mente pro pastor, mas não mente para Deus. Então, a teologia do medo é muito poderosa. Nós estamos falando da teologia, mas agora que você falou essa palavra medo, o sistema faz isso. Liga a televisão. Gente, por isso que eu falo, libertação é um despertar, gente. Porque quando você desperta, você realmente entende que você é um ser livre. Livre de amarras, livre de dogmas. E sabe o que é interessante? Vou te contar uma coisa. Olha o que aconteceu comigo. Quando eu caiu a ficha de vez, e foi assim, primeiro ocorreu uma revolta em mim, porque eu tinha uma discussão com a liderança da igreja, porque eu não queria pregar o que eles queriam. Eu falei, não, eu não acredito muito em revelação, né, de colocar a mão na Bíblia, Deus me manda uma palavra aqui, aí você abre, essa aqui, eu vou falar, não acredito nisso também, mas também não aceito você ter que ficar decorando um texto bíblico, sempre com a intenção de você trazer para aquele povo a ideia de arrancar dinheiro. Então qualquer trecho que traz uma narrativa... Você tem que já tendenciar para isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, mas Isaac deu seu filho lá, unigênito,
Então em vamos holocausto. lá, o Pra que começar, você não pode... deu, né? Pra começar não deu, porque Isaac não Entendi. morreu. Só que você traz isso e as pessoas acreditam o seguinte, já que Isaac Abraão deu e é o pai da fé, então o que é? Ele deu o filho. Entendi. Né? Então o que é eu dar um copo, um carro, um apartamento, dinheiro, 10%? Não é nada. Então dá. Então qualquer pregação que tem esse viés muito de dinheiro, que é pior do que os antigos, inclusive, né? Porque até a Bíblia mais antiga, ela não foi tão distorcida como a que é a de hoje. Né? Tem trechos na Bíblia, por exemplo, não existe a palavra pecado, não existe a palavra inferno, não existe a palavra alma, não existe a palavra virgem, não existe a palavra homossexual. Entende? Então você fala, peraí, a Bíblia de hoje ela foi alterada para... E hoje tem? Na de hoje tem. Né? Fala. Então, mas só que você vai pegar De homossexual o desenho, já tem, na não Bíblia? herdarão, né? O reino dos céus. Você tá homofóbicos, falando porque eles já vão homossexuais. contextualizando na linguagem de Mas o termo lá era hoje, malakói, em moderno. grego. Né? Tá, eu O entendi, trecho vai sim. malakói, que não tem nada a ver com homossexual. Então a tradução já foi feita de forma errada, sabe? Entendi o que você Interpolada. quis dizer. A interpretação que as pessoas querem dar hoje. Mas a interpretação de forma. alguém que interpretou, mas assim, a gente tem vários processos durante esse desenho, né, na linha do tempo da Bíblia aí, que você pega aí, putz, não foi só... Foi a canonização, a exclusão dos livros apócrifos, né? E depois a Etiópia acabou abarcando para si alguns que conseguiu, outros a Igreja Católica simplesmente queimou Enoque, tudo. né? A Etiópia é o que ele segue muito Enoque. Que tem lá 88 livros, né? Aí só que você pega a católica na canonização... Nem tem Enoque aqui, separou. né? Não tem nada sobre Enoque. Não, Nada, tem nada. na Coptetíope tem. O que tem aqui? Eu sei que alguma coisa de Nefilins, muito rápido. Não, o Enoque é uma passagem, você tá falando de passagem? Não, da Bíblia, na nossa Bíblia de hoje. Tem passagem em Gênesis, né? Fala Então, mas isso que eu tô falando, é uma coisa... Isso que eu tô falando, é só assim, um... tipo, Nefilins, alguma coisa só que é assim. interessante que eu tenho um seguidor que fala pra mim assim, Enoque não existe. Eu falei, então... Igual Noé, Bíblia, a gente que não Bíblia você sabe, leu, então? né? Porque se você... Quando eu falo não existe, eu posso falar então que a Bíblia, embora eu não acredite em nada, né, que tenha realmente esse embasamento, né, espiritualizado e tal, mas você fala, pô, peraí, você falar que Enoque não existe só porque existe o livro apócrifo, mas o que a gente faz com o trecho lá da Bíblia que fala sobre Enoque? Dos gigantes, e aí, como é que faz? Fala a palavra Nefilins na Bíblia? Eu não sei. Fala Nefilins. Fala. Porque eu só que sei não que dá, Gênesis não dá o desenho assim, todo, né? Só um linkzinho. É igual o livro de Jazar. Pessoas confundem o livro de Jazar com um livro... É um homem. O livro de Jazar não é um homem. É o livro dos justos, né? Então, Jazar não é o nome de um homem. Mas não existe. É uma apócrifo. Cara, não existe realmente, né? O livro na Bíblia nossa de hoje. Mas Davi citou em Salmos o livro dos justos. Que ele leu. Josué também citou. Sim. Entendeu? Então, se é para acreditar na Bíblia, então... Por isso que eu falo, então assim, as pessoas não questionam, elas pegam para ler a Bíblia e lê. Às vezes tá lá com fome, tô lendo aqui, aí para no meio do caminho. Mas é que na verdade eu acho que o que acontece... Eu posso ela é confusa mesmo. Ela é confusa. E ela é confusa e não... É para ser explicado em tudo. Se a gente o chileno fala uma coisa muito legal, inclusive, eu já peguei na live, ele fala assim, um Deus onipotente, tão bom, tão interessado, que quer realmente uma intimidade com a humanidade, por que deixou um manual tão confuso? Onde cada um que lê interpreta de uma forma, então... mas isso, gente, vamos... aula de redação. Exato. Eu acho que é assim, depois a gente vai ter mais um episódio, louco, que a gente vai ser fantástico, porque daí a gente vai ser em 13 aqui. Mas vamos combinar. Um Deus que pede pai sacrificar um filho. Não, pede pra piorar, ele pede pra gente perdoar. E assim, gente, perdoa o teu próximo, mas ele mesmo não perdoou, né? Eu acho que assim, o que a gente está falando aqui não é para ser seguido, não é para ser acreditado sem estudar. Vai lá, dá um Google, hoje é tão fácil. Isso. Vê se faz sentido, né? Vê se faz sentido, é o que eu falo. Eu tô aqui para levar realmente despertar. E muitas, o que eu falei para você, películas. Exato. Eu tenho pílulas, né? Eu acho que a palavra que mais se assemelha, pílulas de despertar. Eu não posso chegar aqui, a gente não pode chegar aqui hoje e falar tudo que a gente gostaria de falar. Por quê? Porque isso tem que ser assimilado de pouquinho em pouquinho. Se fizer sentido as coisas que nós estamos falando, procura um pouquinho saber sobre isso. Se você quer entender melhor se existe esse Deus, ou esse Deus foi
criado, né? implantado. Como diz o Albert Einstein, ele dizia, olha, eu acredito no homem, eu acredito num Deus que criou o homem, mas não no Deus que foi criado pelo homem. Né? Albert Einstein dizia. Eu acho que é sobre isso, sobre isso. Eu acho que aqui, a gente está aqui, muito obrigada, inclusive, que é fantástico isso. É um assunto muito Falei denso, para né? você já e volto a falar. Hoje em dia é muito difícil ter com quem conversar Exato. isso. Porque por muito tempo eu fui a louca. Ai, nossa, Andréia, realmente, não, acho que a Andréia não bate muito bem. Por quê? Porque as minhas ideias, realmente, para uma pessoa que vive num sistema de dogmas, de crenças, eu venho com essas ideias, né? Que a gente falou muito pouco aqui, né? Mas eu vou trazendo, eu quero trazer mais esses assuntos. Mas é muito fora da caixinha, Exato, né? exato. Então ter pessoas como você que tá fazendo um trabalho incrível na internet. Gente, eu vou deixar o Instagram dele porque assim, é fantástico. E o que ele fala, vocês, muitos aqui que me seguem, eu sei que seguem ele porque é muito parecido. E assim, conte comigo pro que você precisar para Não, a gente já realmente tá as suas engajado já. ideias. Estou aqui para isso, para dar voz, para cada vez mais a gente fazer esse trabalhinho de formiguinha, que é o quê? Exato. Um que desperta, desperta mais um que vai É. despertando. E tá tudo bem se você hoje não tá tempo de despertar. Porque eu falo por mim, eu demorei muito tempo para eu acreditar que fazia sentido, porque assim, é ruim, Sim. indigesto, mas é o tempo de consciência de cada um. Sim. E o seu trabalho realmente é Eu incrível. não vou negar que é muito difícil, né? A gente já recebi ameaça já pelo direct, já, putz, assim, eu perdi as contas já. Às vezes, e como meu WhatsApp, inclusive, tá no link em cima da. Eu coloquei lá. O mesmo. Exato, eu coloquei lá no link, justamente para o pessoal ter essa liberdade. A ideia inicial era tirar dúvidas, né? Só que eu recebo ameaça. O que falam? Nossa. Peraí, ó, eu não concordei. Fala mais uma aí, fala mais uma. Teve Mais vamos lá. Só que essa não envolve religião, sim. Fala mais um para eu entender o que você recebeu de Teve ameaça. uma emissora que fez uma reportagem trazendo um assunto sobre o caso do Epstein, Do né? Epstein. Que trouxe um conteúdo lá que voltado para as crianças que foram encontradas enterradas, né, numa igreja no Vaticano, no Vaticano não, desculpa, na Irlanda. Não foi das freiras? Com 30, sei lá, 700? 793, Olha, você tá vendo como eu te acompanho tudo, hein? Então, aquilo gerou uma polêmica, André, mas uma polêmica, porque aí o pessoal falou assim, olha, você não sabe o que está falando. Só que assim, eu vi que eu comecei a engajar com a turma lá, porque eu tento ao máximo, até me perdoem que eu não consigo responder, não é por falta de vontade, porque eu não consigo mesmo, né, de tempo. Mas na medida do possível, quando eu consigo sentar e tô mais tranquilo, O eu vou que e falaram respondo. pra você? Porque tava Não, um fato. aí muitas pessoas começam a comentar e as outras vão comentar embaixo. Porque Você é tá um fato, louco, tal. Apareceu, sim, é um fato que tá ali. exato. 798, acho que o Uns falam que bebê é fake news, né? É fake, procura não, investigar. é real. Então, é aí que eu falo, vai procurar a fonte. Não acredita no que a gente tá uma falando. emissora famosa ia colocar lá, né? E deixar com que nós, como criador de conteúdo, também coloque e ninguém tomar atitude de nada. Então, e aí, o que falaram pra você? aí começou a ter fake news e tal. Eu falei, não é. E o pessoal me defendendo embaixo. Só que aí vai piorando. Você vai criando um corpo na discussão, com uma tamanha volume assim, que você às vezes se preocupa também, né? Falou, peraí, deixa eu tomar um cuidado aqui, porque tá engajando, tá, mas a ideia não é nem essa só, né? A ideia é trazer realmente a explicação coerente para as pessoas. E ali não é um conteúdo que eu defendo academicamente. E o que era? O que era? Conta aqui, só porque só o pessoal assim, começa a falar de religião, é como se não houver religião. E aí, o Vaticano não é esses isso. bebês eram o quê? Das freiras? Do que mas eram? isso era das freiras. Mas assim, a discussão ficou em torno da igreja católica. Das freiras que... porque eles tinham durante relacionamentos quantos anos ficou isso? Durou muito tempo. E aí o problema não é nem... O pessoal falou assim, mas é porque na Irlanda não tinha cemitério. Eu falei, tudo bem. Os bebês? Digamos que não tinha. E aí, por que as autoridades não foram comunicadas, então? É enterrado só porque não tinha certidão, não tinha... Não, melhor, não tinha registro. Daqueles bebês. E por que não tinha registro? Sabe? De quem era o pai? Então, assim, no mínimo, um crime de omissão de cadáver teve. Né? No mínimo ali, omitiu o cadáver. Então, assim, e dependendo da constituição daquele país, aborto também é crime. Porque em que circunstância aquelas crianças foram enterradas, né?
pelo processo de aborto, então merece cadeia também. Então, assim, são muitas coisas, é muito sombrio. É muito sombrio, eu falo sem nenhum tipo de pudor e medo, não tenho medo de ameaça, não tem nada. Por quê? Porque a história tá aí, prova. Né? Igual aquela questão de perseguição, né? Vem de indulgências pela Igreja Católica e tal. A pessoa fala, tem gente que nega, fala que não, que a igreja, uns falam, é a grande prostituta, outros falam, não, ela é santa. Tudo bem, cada um vai defender um viés. Agora, você tendo a prova de uma condição, você vai defender? É igual teve outro, são várias polêmicas, né? Teve outro aí que eu coloquei aquela entrevista do Donald Trump lá falando que é melhor esquecer, né? Não, vamos focar em outra coisa. Pô, ele tá envolvido até o pescoço com as coisas. É lógico que ele vai falar isso. Aí, para minha surpresa, teve seguidor que falou, isso aí, Trump, você tá certo, você devia que vir pro Brasil para fazer uma limpeza aqui também. Eu falei, peraí. Aí você dá voz àquele seguidor e fala assim, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi o que você tá falando aí. Você está satirizando, né? Você está colocando uma sátira para a gente tentar, né, debater aqui e eu dar risada da sua frase, ou você está de fato defendendo a insanidade, não somente de uma pessoa, mas do caso como um todo, né? Porque é uma engenharia aquilo ali, né, na verdade, né? Aí a pessoa fala, não, estou defendendo, tá certo. Aí eu falei, não, cara, não é possível. Tudo bem que, né, o caso é física quântica. A gente ri, tá? A gente ri porque a gente não acredita. Não é que eu tô rindo, eu tô achando engraçado. Não, fica um absurdo. Você fala, não, peraí, não é possível que tem gente que acredita. Aí você começa a perceber, psicanaliticamente falando, o quão a sociedade como um todo, ela tá poluída com isso. Você fala, peraí, então realmente, aí o Carl Sagan tinha razão. Não há como você convencer uma pessoa a nada. Você fala, pô, se fosse tua filha, amigão, que desaparecesse, depois você descobrisse que ela tá envolvida, foi, né? Não vou nem falar aqui também pra gente não tomar um ban no YouTube também. Mas e aí? Você ia achar legal, você ia defender que esse insano viesse pro Brasil então e se liderasse uma política que já é carcomida aqui, né? Já é, putz, né? Aí vai trazer um outro que além de tudo ainda tá até o pescoço envolvido com esses crimes e tal. E você acha que ele vai ser o cara? Sim, tá certo. Cara, gerou mais de 15 mil curtidas o comentário. E não foi uma curtida votando a favor. Era pra falar, tô aqui, eu tô votando em cima de você, amigão. Mas observa que eu tô votando e vai ver meu comentário lá embaixo. Mas é destruir, assim, sabe? Fala, cara, então, mas isso aí, eu aprendo muito também com eles, viu? De verdade. A gente tem a questão acadêmica e tal, mas a gente fala, cara, mostra um cenário do Brasil que é um pouco escuro, obscuro. Né? Tem seguidor fora do país também, que faz os comentários lá, mas a gente percebe que realmente é um problema. Eu acredito muito, André, na questão da educação. Né? O Brasil tem uma série de problemas de crença limitante, muita crença, a gente percebeu como o chileno falou. A questão do... Qual é o modelo de casamento? Eu também entendo isso. Eu sou divorciado, né, do meu primeiro casamento. Só que em contrapartida, eu não defendo o divórcio. Não defendo. Você fala, mas peraí, mas você não tem moral. Tudo bem, entenda como quiser entender. Mas eu era muito imaturo. Né, na época eu tinha vários problemas em relação à empresa. Tive uma empresa também que teve problema. Então, assim, foi uma série de problemas que acabou coadunando para que no final das contas eu acabasse tendo o problema do divórcio. Mas se você me perguntar assim, olha, tô com um problema, sou a favor se é violência. Né? Se começar com violência, de ambos os lados, você fala, cara, melhor separar, procura uma autoridade policial antes que finalize com cancelamento de um CPF de um dos dois aí, né? E também não é minha linha também de defesa, de pensamento, já cai mais na área dele lá. Mas você percebe que isso é um problema de cultura familiar, sabe? De você endossar a falta desse encorajamento do homem como um todo, da mulher, né? Para cada um desempenhar o papel que cabe realmente dentro do relacionamento, sendo uma equipe de fato, entende? Só que você fala, pá, o que tem a ver isso com religião? Pô, tudo, porque se você tem pessoas que pensam iguais e sabem que, olha, eu não quero ser um objeto de manipulação do sistema, então você vai voar, cara. Vai voar baixo, entendeu? Vai trazer uma cultura de empatia para tua família, não de medo, não de angústia, sabe? Isso aí vai trazer uma boa alimentação, uma boa, entendeu? Um monte de coisa. E pegando seu gancho, exatamente, para deixar essa mensagem final aqui, todo esse intuito que você tem, acho que é essa linha aí.
que de fato você quer com isso? O que de Sim. fato é essa mensagem? A minha essência, então, vamos lá. Qual é o sentido, então, da vida, se eu não acredito em nada em relação à divindade e tal? Eu acredito no homem Jesus Cristo, né, no homem, no que ele foi como homem na Terra, que já foi o bastante, deixou bastante ensinamento, no sentido prático mesmo, teórico mesmo, e que se arriscaria dizer assim, ó, se um milésimo da população que de fato bate no peito e fala, olha, eu sou cristão e tal, fizesse, o Brasil ou o mundo não era essa balbúrdia, né? Que é. É que tem muito país, assim, quando eu falo mundo, a gente pode generalizar mesmo, porque tem país aí que, na sua totalidade, quase 100% não acredita em nada, e eu tenho o maior IDH, né, qualidade de vida e tal. E aí o Brasil fica vendendo essa pseudagem toda, onde tem mais, eu estava vendo uma matéria ontem, são 580 mil igrejas no Brasil. Era um país para não ter nada de problema, se você for pesar na balança, sabe? E aí contra 12 mil, 13 mil, somado escola com hospital, tem muito mais igreja do que escola e hospital somado. Você fala, então, se curasse, de fato, igreja fosse um caminho que curasse, a gente não tinha nem presídio, né, no Brasil. Estava todo mundo vivendo de vento em popa, e não é o caso. Então, o investimento é desproporcional para essa galera, entende? E piora, né, porque você já não tem uma boa educação, uma boa estrutura de saneamento básico, uma boa estrutura de saúde, os convênios, tá essa patifaria toda, que eu já postei, inclusive, lá no meu Instagram, algumas coisas relacionadas a isso. E sai dinheiro pela culatra, né? Para dízimo, oferta, para abastar esses bandos de pastores vagabundos aí. Então, assim, acho que o mais interessante é as famílias começarem a se conscientizar, sabe? Que eu tenho, inclusive, uma fundação, uma ONG, o Fuxiano não conhece a base de filosofia minha, que é assim, cuidar de criança, principalmente criança carente, criança vulnerável, adolescente, que é um pouco mais difícil, mas também a gente tenta ajudar. Porque a nossa base é Fundação Marcos de Desenvolvimento Humano. É um pouco difícil aí no Instagram. Depois você dá que a gente coloca aqui pra quem inclusive foi uma homenagem, eu sempre fiz trabalho voluntário, mas foi uma homenagem ao meu pai, né, em relação a isso. O nome dele era Marcos também, curiosamente do Chileno também. Então, assim, essa ideia de você trabalhar com criança, muita gente me criticou, falou, pô, você tá louco, mano, você tem empresa, vai cuidar. Eu falei, cara, não tô dizendo que eu sou o perfeito, nem sou dono da razão. Mas se pegar um pouquinho do que eu sei, se cada um fizer só um pouquinho, primeiro que você vai destruir o sistema inteiro. O sistema, não o sistema como um todo, há uma necessidade de ter uma liderança mesmo, né? Mas alguém que vai chegar com esse espírito de empatia, de realmente amor ao próximo, né? Como o Jesus Cristo desenhado pelas igrejas fazem. Acabou, o que mais você precisa? Aí se eu tiver errado de não ter Deus algum, ou ter Deus, ou existir Deus lá na frente, ainda que seja ou não moralista, o que eu fiz de errado? O único erro meu, então, foi ter negado a existência dele? Ué, eu só me neguei porque eu teria um papo assim, já que ele é pai, ele vai ouvir, né? Eu falo, olha, senhor, eu só te neguei porque quem vendia o teu nome para mim era mais sujo do que outra coisa. Então, não tá na Bíblia também que é maldito o homem que confia no homem? Então, o cara tava com a máscara caída na minha frente, eu vou confiar. Então, eu resolvi por si só não acreditar. Só que eu guardei dentro da minha essência, né, no tal da centelha do divino, né? Pregar amor, ajudar as pessoas, sabe? Abraçar, ser humilde, ainda que eu seja uma... E tá tudo certo, né? E aí, se tiver um céu ou um inferno, eu sei que eu tô dentro, entendeu? E é isso. Então, a primeira essência é a educação. É você levar a conscientização às pessoas, a ensinamento e tal, que isso aí você sai fora da caixinha. Até no meu e-book eu falo sobre isso também. Crença limitante, que é uma filosofia, o nome do e-book chama O Ouro das Rachaduras. Deixa eu deixar tudo aqui. Gente, é incrível. A gente teria papo aqui... Pra tarde toda. É incrível. Isso é muito denso. O que eu quero deixar muito bem claro aqui, assim, é a nossa posição. Você que está assistindo, a gente não está defendendo nada. Aqui é justamente para quem gosta desse assunto, para quem quer aprender mais, quem quiser se aprofundar mais. Pesquisa também, não acredita na nossa verdade, não acredita na verdade dele, que ele está trazendo. Respeito acima de tudo. Sabe o que eu acho o melhor? Eu posso não concordar com você em muitas coisas. Tá tudo bem.
Entende? Tem muitas coisas que eu gosto, tem muitas coisas que eu posso não concordar. Respeito. Exato. E para você que tá aí, que não concorda, tá tudo certo. Passa pro próximo conteúdo. Passa pro próximo. E assim, quem quiser se aprofundar, tá tudo bem também. E seja bem-vindo ao despertar da consciência. Que eu acho que é o mais importante de tudo. É a gente poder levar um pouquinho de informação para quem quer aprender sobre isso. Cristiano, muito obrigada por você participar daqui do nosso podcast, Despertar, que tem tudo a ver com o seu tema, tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando aqui. Já te convido para participar mais vezes e conte comigo aí para o que você precisar nessa trajetória, levando um pouquinho da expansão da consciência para as pessoas. Bacana. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade que você nos dá. E qualquer coisa, tem meu canal direto, é só fazer o contato. E a gente vai deixar tudo aqui para vocês. Agora, Cristiano/Biohacker. É isso aí, Biohacker Mental. Biohacker Mental. Isso aí. Gente, muito obrigada. Continue aqui, porque aqui é o lugar para você que entende que nasceu para algo a mais, mas ainda não conseguiu acessar esse a mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.